Lucas, capítulo 1, eu vou ler do verso 46 ao verso 50 apenas. Diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Vamos orar. Eterno Senhor, Deus soberano, nós exaltamos o teu nome, na beleza da tua santidade, por meio do nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo. Por causa dele nos aproximamos do Senhor, podemos nos achegar a ti, na certeza de que o Senhor recebe a nossa adoração, o nosso culto, ainda que imperfeito. Somos gratos a Deus porque quando nos reunimos como teu povo, temos promessas da parte do Senhor, que o Senhor falará à tua igreja, e nesta esperança nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, diante da tua palavra viva e eficaz, para que o Senhor, ó Deus, venha ministrar ao nosso coração. Fala conosco, em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, quando nós lembramos das pessoas, é quase inevitável você não lembrar de certas características que há, e que são peculiares a cada pessoa. Nós lembramos das pessoas e nós somos lembrados também, muitas vezes, por características que nós possuímos, características que podem ser boas, características que podem ser não tão boas assim, características que podem ser bem ruins e que nós não gostamos nem de ser mencionados, ser lembrados por elas. Geralmente nós gostamos de ser lembrados por boas características, Olha, fulano tem uma personalidade forte, é um líder. Olha, fulano é de uma sabedoria sem par. Mas quando alguém diz assim, olha, fulano é bem delicado. Olha, cicrano, bastante mal educado, entrão, um sujeito muito grosso. Ninguém gosta de ser lembrado dessa forma. Mas a verdade é que nós vamos ter marcas e características que vão ser lembradas. E como cristãos, nós precisamos estar conscientes de que por ter que refletir a Cristo, temos marcas que precisam estar presentes na nossa vida, características que devem estar presentes na nossa vida, que são fruto daquele trabalhar do Espírito Santo na vida daqueles que já se renderam ao Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós lemos, o texto de Lucas, nos mostra um texto bastante conhecido, chamado de Magnificat, ou o Cântico de Maria, que nos ensina a respeito de algumas dessas características e de algumas atitudes que você precisa ter como cristão. Não só ser lembrado assim, mas agir da forma como você verá nesse texto. Maria é um personagem bastante conhecido da Escritura. É a mulher que foi escolhida para ser a mãe do Redentor. Há algumas acusações, inclusive a nós protestantes, de que os protestantes falam bem pouco sobre Maria, quase que renegam Maria de lado, diferente dos católicos romanos que exaltam indevidamente esta mulher. Mas nós podemos aprender com Maria da mesma forma que nós aprendemos com outros servos do Senhor que andaram na presença do Senhor e que foram trabalhados pelo Senhor. Não foi diferente com a mãe do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, ela foi escolhida para ser a mãe do Messias.
E através da vida de Maria, foi que Deus levou a cabo o seu plano e a sua promessa de trazer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E Lucas, aqui no seu evangelho, ele registra a predição do nascimento de duas crianças bastante importantes aqui no evangelho. Uma delas, João Batista, que é o primo de Jesus, e que é aquele que é anunciado também pela Escritura como sendo a voz que clama no deserto, aquele que viria anunciar o caminho, preparando o caminho para Jesus que viria atrás. E a segunda criança, que tem o seu nascimento predito aqui, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, você vê que Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, visitou a Isabel. Esse é o contexto da história que nós lemos nessa noite. Maria foi visitar a Isabel, mãe de João Batista, estão ali as duas grávidas, e quando Maria chega na casa de Isabel e a saúda, o texto bíblico diz que a criança no ventre de Isabel se estremece, e afirmou então ser Maria bendita entre as mulheres. E após isso é que Maria profere o seu cântico. Ela entoa aquilo que nós conhecemos como o cântico de Maria, e por meio desse cântico você pode perceber algumas atitudes daqueles que temem a Deus. Atitudes que estão presentes na vida de Maria, atitudes que devem estar presentes na minha e na sua vida, como características de pessoas que temem e que amam ao Senhor. E a primeira delas, a primeira das atitudes que você vê no texto, é que você precisa, como alguém que teme ao Senhor, ter convicção da sua situação, ter convicção do seu pecado. Veja como o cântico como que o cântico diz aí no verso 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria, com todo o seu ser, está adorando a Deus, e ela começa dizendo então que a sua alma estava agradecida e que ela engrandecia ao Senhor, ao mesmo tempo em que o seu espírito se alegrava em Deus. Com todo o seu ser, esta mulher então se aproxima de Deus e ela menciona a Deus como sendo o seu Salvador. Há dois títulos aqui. A alma dela engrandece ao Senhor, o espírito se alegra em Deus, o seu Salvador. E isso nos mostra que Maria compreendia muito bem a sua situação diante de Deus, que ela sabia que ela não era melhor do que ninguém, ela não era melhor do que Isabel, que estava ali à sua frente, ela não era melhor do que os seus pais, ela não era melhor do que aquela geração. Ela se coloca exatamente na mesma condição de todos os homens, como pecadores que são. Esta é a verdade da Escritura, que não exclui ninguém, nem mesmo Maria. Todos os homens pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, e esta era a situação inclusive da mãe do Redentor, pecadora, a não ser pelo fato de já crer no Messias e já fazer parte da comunidade de Israel. É verdade que Maria era uma crente, é verdade que junto com ela fazemos parte do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que está presente desde o Antigo Testamento e se faz presente na igreja do Novo Testamento, mas uma igreja composta de pecadores que foram redimidos pelo Senhor. E aqui então ela entende esta condição, porque quando ela se aproxima de Deus, dizendo ser Deus o seu Salvador, esta é uma confissão de que ela é uma pecadora. Afinal de contas, só precisa de Salvador aquele que pecou. Se você olhar o outro evangelho, o evangelho de Mateus, abra lá. Logo no primeiro capítulo também, você vai ter a prova disso que estou falando. No capítulo 1,
você tem o seguinte: a partir do verso 18, você tem o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E Mateus registra: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo está sendo bem claro aqui: Jesus irá salvar o seu povo dos seus pecados. E agora então você tem uma mulher se aproximando de Deus e engrandecendo o seu Salvador. É uma confissão de pecados, é uma confissão de sua condição, tal qual todos os homens que descenderam de Adão. Maria tinha esta consciência de que ela também necessitava de salvação. O que é curioso é que muitos, nos nossos dias e ao longo da história da igreja, vêm crendo que Maria não era pecadora, de que Maria foi concebida sem pecado. Entretanto, quando Maria fala a respeito dela mesma, ela faz questão de frisar e de exaltar aquele que é o seu Salvador, aquele que o redimiu do cativeiro do pecado, da mesma forma que redimiu todo o povo de Deus. Maria tem convicção a respeito do seu pecado, da sua situação. Uma das características daqueles que temem a Deus é a sua convicção a respeito de quem eles são, a respeito da sua condição diante do Senhor. Característica essa que leva então a confessar essa condição. Se você se lembrar do Antigo Testamento, você vai ter aquele texto belíssimo em que Isaías entra na casa do Senhor e ele registra bem o momento em que isso aconteceu, no ano da morte do rei Uzias. Morre o grande rei, Isaías entra no templo e ele então contempla o Senhor, diz ele, assentado sobre um alto e sublime trono. Você depois olhar em João vai dizer que Isaías contemplou a Cristo. Era Jesus sentado num alto e sublime trono. Querubins estavam diante dele, adoravam o Senhor Jesus. E diante de toda essa visão, Isaías se desespera. Ai de mim, eu estou perdido, eu sou um pecador, eu habito no meio de um povo de pecadores. Os meus olhos viram o Rei. Contemplar o Senhor, contemplar a grandeza do Senhor, leva os homens a entenderem perfeitamente a sua situação diante de Deus. Aqueles que não olham para Cristo têm até muitas vezes uma falsa sensação de que são boas pessoas, pessoas que têm uma boa índole, mas isso é porque ainda não se viram à luz do Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter no seu coração esta convicção: você é um pecador diante de Deus. Você tem uma parábola aqui mesmo no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, em que você vai ver dois homens com duas atitudes totalmente distintas, um publicano e um fariseu. Enquanto o fariseu, ao orar, vai dizer: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, aquele publicano sequer vai olhar para o céu, vai bater no peito, e a única coisa que ele vai dizer vai ser propício a mim, pecador.
Este homem, diz Jesus, que reconheceu a sua condição diante de Deus, desceu justificado, desceu salvo. Aqueles que compreendem a sua situação se achegam a Cristo e confessam os seus pecados. E mais, além desse entendimento de que você é um pecador, fazer com que você olhe, contemple o Senhor Jesus Cristo e creia nele pela fé, confessando as suas faltas e pecados, esta convicção de pecados fará você entender que você não é melhor que ninguém. Fará você fazer o que Maria está fazendo aqui. Ela não se eleva, mas ela se coloca no mesmo nível de todos os outros pecadores. Todos carecem da graça e da misericórdia do Senhor. Alguns já encontraram, alguns já receberam a bênção da salvação. Se você está nesta noite aqui adorando a Deus, é porque um dia você creu no Senhor Jesus Cristo. Outros ainda não confessaram os seus pecados, outros ainda nunca confessarão. Mas a diferença dos crentes para os outros homens não é que crentes não são pecadores e os outros homens são, é porque os crentes têm convicção a respeito de quem eles são, do quão terríveis eles são, do quão terrível foi a situação que Adão nos lançou depois que ele caiu em transgressão, nos colocando numa condição de pecado e de miséria. E é por isso que nós olhamos com fé para Cristo Jesus, o único que pode nos retirar, nos salvar dessa terrível condição. É por isso que ao olhar para o lado, ao olhar para os demais homens, você não olha com um olhar altivo, mas você olha também com misericórdia, lembrando que nós estávamos nesse mesmo barco, estávamos rumando para o mesmo local, para o inferno, mas entendemos pela graça de Deus a mensagem do Evangelho, que ecoa por meio da palavra e que anuncia a solução para o pecado. Porque se é verdade que o homem é pecador, é igualmente verdadeiro que há um Redentor, este a quem Maria está louvando quando ela engrandece o seu Salvador. Essa característica, essa marca que você vê em Maria e essa atitude que ela tem, precisa estar presente na sua vida, se você também creu no Deus que é o Redentor e o Salvador de Maria, que é o Salvador de toda a igreja. Mas há uma segunda atitude aqui, desta serva de Deus, e que precisa fazer parte da nossa vida. E a segunda atitude que o texto demonstra é: seja humilde. Veja os versículos 48 e 49. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Uma segunda atitude de Maria é demonstrar aqui humildade diante do Senhor. Ela se revela alguém humilde no seu cântico. O reconhecimento da sua situação de pecadora que era, já demonstra isso. Confessar pecados, dizer-se pecador, é algo que machuca bastante o orgulho do homem. Os homens não gostam de se confessarem pecadores, e este reconhecimento produz também humildade, leva os homens à humilhação. É isso que você vê em Maria. Só que se você ler rapidamente o texto, parece que é exatamente o contrário, né? Porque o texto diz: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu me orgulho da minha humildade? Se você olhar o texto sozinho aqui, parece que é isso que Maria está fazendo. Olha, Deus contemplou na minha humildade.
E se você ler o versículo seguinte, isso parece se confirmar ainda mais, porque ela diz: pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Que humildade é essa? Será que é de fato isso que o texto está revelando a respeito de Maria? É claro que sim. E você pode ter plena certeza desta humildade, porque ela fala a razão de ser bem-aventurada logo embaixo. Veja aí. Porque o poderoso me fez grandes coisas. A razão dela ser considerada uma bem-aventurada não está nela, está no poderoso que fez nela grandes coisas. E aqui então há uma diferença gritante entre a teologia protestante e a teologia católico-romana, porque a teologia católico-romana vai exaltar a Maria por aquilo que ela é em si mesma, a bem-aventurada. E você precisa reconhecer que ela era uma bem-aventurada. A Escritura assim afirma, a Escritura assim diz. Veja, se você olhar os versículos anteriores, que é quando Isabel estava lá na casa dela, do versículo 44 diz assim: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então a primeira a reconhecer essa bem-aventurança aqui no texto é a própria Isabel. Bem-aventurada és tu. E agora ela diz: todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque eu tenho um Senhor poderoso, e porque esse Senhor Todo-Poderoso me fez grandes coisas. É o Deus que também faz grandes coisas na sua vida. É aquele que trabalha na sua vida e que por vezes trabalha por meio da sua vida. O que Maria está fazendo aqui é constatando algo que de fato irá acontecer, mas lembrando que o mérito era do seu Senhor. Eu sou bem-aventurada por causa das grandes coisas que Ele faz. E a palavra que é usada aqui no texto é bastante interessante, porque ela diz: porque contemplou na humildade da sua serva. E eu já disse aqui algumas vezes, né? Nós temos vários textos onde aparece essa palavra, servo de Deus. E em outros textos aparece escravo. E muitos acham que servo é uma categoria um pouquinho melhor do que a de escravo. Escravo é terrível, né? Servo é um pouquinho melhor. Na verdade a palavra é a mesma. O que Maria está dizendo aqui é que o Senhor contemplou na humildade da sua escrava. É assim que ela está se apresentando diante de Deus, se colocando humildemente na condição de uma escrava, e por isso, sabendo que é uma escrava, a glória é do seu Senhor, a despeito do benefício e do privilégio de ser a mãe do Salvador, de ser a mãe do Redentor. Ainda assim, uma humilde serva de Deus. Você precisa cultivar no seu coração essa humildade que você vê em Maria, porque quando você entende a sua situação e quando você caminha em humildade, você faz aquilo que a Escritura ordena. Você não se considera maior do que ninguém, pelo contrário, você considera os outros superiores a você mesmo. Você se coloca nessa condição de serviço, porque o cumprimento da lei do Senhor envolve isso. Nós servimos a Deus, nós servimos ao próximo, nós servimos aqueles que estão ao nosso redor. Maria sabia dessa condição e que, ainda que fosse a mãe do Salvador,
não passava de uma humilde serva. Quem é grande? O Deus que a usou. O Deus que concedeu a ela todo esse privilégio. E como eu disse, Maria não está aqui se comparando a outros pecadores. Ela estabelece a sua condição diante do Senhor, porque se ela é uma escrava, o Senhor Jesus é o seu Senhor. Não é isso que ela falou aí? A minha alma engrandece ao Senhor. Enquanto Ele é Senhor, eu sou uma escrava. Enquanto Ele é santo, ela é uma pecadora. É por isso que eu insisto. Você só vai ter uma visão correta acerca de você mesmo a partir do momento em que você se contemplar por meio da palavra de Deus, olhando para Jesus Cristo. Tem muita gente que quer se conhecer, fala assim em autoconhecimento, mas muitos que falam sobre o autoconhecimento estão longe da Escritura e tentam outros espelhos para se contemplarem. Se você quer de fato conhecer a si mesmo, você precisa antes conhecer o seu Senhor. Só temos uma percepção real de quem somos ao nos comparar com Jesus Cristo. Porque enquanto nós nos medimos diante daqueles que estão ao nosso redor, ao nosso lado, nós encontraremos muitos motivos, por vezes, para ser orgulhosos. Porque convenhamos, se você olhar, você é melhor do que muita gente em muitas coisas. Do mesmo jeito que muitas pessoas são melhores do que você em outras coisas. Como eu disse lá no começo, nós temos qualidades, gostamos de ser lembrados por essas qualidades, e o nosso coração orgulhoso, se quiser, consegue bem facilmente achar um lugar para se exaltar. Olhe para Cristo. Olhe para o seu Senhor. Olhe para aquele que, sendo o próprio Deus, humildemente se fez servo, a fim de cravar na cruz do Calvário os pecados do seu povo, a fim de libertar este povo dos seus pecados, do seu ego, a fim de dar a você condição de morrer para você mesmo. Porque o humilde é aquele que dia a dia crucifica a sua carne, mata o seu eu, rejeita a sua própria vontade, porque ele ama Cristo, porque ele vive na presença do Senhor, porque ele um dia foi libertado por este Salvador. Portanto, nunca se compare com outros, nunca meça a você mesmo olhando para os seus irmãos e nem por aqueles que estão longe de Cristo, mas olhe para o Senhor e perceba o quanto você é carente da graça e da misericórdia do Senhor que se renovam a cada manhã. Lembre-se que tudo aquilo que você é se deve ao fato daquilo que Cristo fez, faz e ainda vai fazer na sua vida e por meio da sua vida. Tenha essa convicção bem clara na sua mente. Você é um mero instrumento nas mãos do Redentor. Para citar aqui o Paul Tripp, eu gosto muito dessa expressão que ele usa. Você não passa disso. Um instrumento nas mãos de um Redentor. Então entenda que por mais que você faça, que por mais que você realize, a glória por aquilo que vem, a glória até mesmo pelo seu labor, não deve ser buscada por você, mas deve ser tributada ao seu Redentor. Humildade é exatamente isso. Quando Calvino fala sobre humildade, ele fala algo que é bastante terrível de se ouvir, porque ele diz que o humilde é o seguinte: é você fazer todas as coisas sem esperar elogio
e ao ver qualidades no seu irmão, elogiar o seu irmão. Não é isso que a Bíblia fala? A quem honra, honra. Você olha para os outros e honra outras pessoas, você não busca honra própria. A humildade está em reconhecer exatamente isso. Aquilo que eu faço é devido ao Senhor, glória ao Senhor. Aquilo que Deus faz por meio do meu irmão é glória ao Senhor, mas o meu irmão também tem que ser honrado, apreciado, muitas vezes animado, reconhecido por mim. E por mais que eu reconheça outros, eu não vivo buscando este reconhecimento. Saiba o que Jesus está fazendo por meio de você, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Humildemente trabalhe para o Senhor, tudo o que vier à sua mão, faça conforme a sua força, como diz Salomão, para que o seu Deus seja glorificado. E cuidado, porque você pode cair na tentação, muitas vezes, de começar a achar que você deveria estar no lugar onde o seu irmão está, na posição que o seu irmão está, ou ter a condição que uma outra pessoa tem. Eu que merecia estar ali, eu que me esforcei mais, eu que sou o melhor. Acontece que Deus dispõe de toda a sua criação e das suas bênçãos da forma como Ele quer. Ele dá a quem Ele quer. E se Ele deu a outro e não a você, contente-se humildemente com aquilo que Ele tem dado. E glorifique a esse Deus. Quando você vive em humildade, você entende que Deus não está limitado às nossas capacidades. Na verdade, Ele capacita aqueles a quem Ele quer usar. Mas você tem um pouco mais no texto. Há mais uma atitude aqui daqueles que temem a Deus. Do verso 46 ao verso 50, em todo esse trecho que eu li, você percebe que Maria está aqui reconhecendo a grandeza do Senhor. Veja o que ela está fazendo. Ela está cantando, e ela está cantando as grandezas de Deus, porque ela sabe quem é o seu Deus, quem é o seu Salvador. E ela usa aqui alguns títulos nesses versículos. No verso 47, Deus é o seu Salvador, ela é uma pecadora. Verso 49, Deus é o poderoso que faz grandes coisas. Não é o mérito de Maria, mas é o mérito do poderoso que faz grandes coisas. Verso 49, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Ele é santo, ela é uma pecadora. Ele é aquele que exerce misericórdia. Verso 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E você sabe que a misericórdia de Deus significa Deus não tratar você como você mereceria ser tratado. Maria está cantando a grandeza do seu Senhor. Ela conhece a Deus, ela conhece os seus atributos. E quando você medita nas Escrituras e conhece a Deus e entende os seus atributos, isso traz a você segurança, contentamento, humildade. Porque veja, Deus é o Todo-Poderoso. O Deus a quem você serve, o Deus a quem você adora nessa noite, é o Deus Todo-Poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer. Até mesmo aquilo que é impossível aos homens, que é a sua salvação, Deus tornou possível por meio de Jesus Cristo. Deus deu o seu Filho para que pecadores, incapazes de cumprir a lei e serem salvos, possam ter novamente comunhão com Ele. Você está seguro nas mãos de um Deus Todo-Poderoso.
E por vezes, talvez você esqueça disso. Quando as tribulações apertam muito, quando as dificuldades vão se somando, quando você faz um planejamento e de repente tudo aquilo que você planejou vem ruindo, vem caindo, vem sendo lançado por terra. Se você não olhar para o Todo-Poderoso, você entra em desespero. Se você não lembrar que você está nas mãos do Deus que poderia ter evitado tudo isso, mas não quis. Ele não quis. Você se desesperará, mas se você entender que esse Todo-Poderoso, que deu o seu Filho para redimir a sua vida, esse Todo-Poderoso tem como propósito santificar a sua vida e fazer de você alguém parecido com Cristo. Você vai exclamar como Paulo: todas as coisas cooperam para o meu bem. Você vai conseguir declarar isso. Não há aflição tão grande que fuja ao controle do Senhor. Eu acho fantástico quando você olha nos evangelhos algumas histórias que apontam para Jesus como esse Deus Todo-Poderoso. Lembra quando Jesus está com os seus discípulos no barco e as ondas então começam a assolar aquele barco e Jesus está tranquilamente dormindo. E os seus discípulos então o despertam e reclamando, dizendo: o Senhor não liga para nós, o Senhor não importa que a gente pereça. Jesus então se levanta e fala ao mar e manda que o mar se cale. O espanto dos discípulos é exatamente esse: quem é esse que até o vento e as ondas do mar obedecem? Esse é o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso Deus, que chamou você para fazer parte do seu povo e para andar diante da presença dele. Este Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho como solução para o maior dos seus problemas. Porque por maiores que sejam as suas aflições e os seus problemas, não havia problema maior na sua vida que o problema do pecado. Porque com um problema grandioso do pecado, ainda que você vivesse uma vida de 100 anos, tranquilos, de alegrias, sem nenhum contratempo, você encontraria no final da sua vida a ira desse Deus Todo-Poderoso. E por meio de Cristo, Ele te livrou disso. O maior dos seus problemas. E isso demonstra por si só que esse Deus a quem você serve é um Deus santo. É por isso que você agora, salvo por Ele, se esforça por andar em santidade. Você sabe que você é nascido pecador por causa de Adão, mas você foi reconciliado por Cristo. Você foi redimido, você foi justificado, você foi adotado, você faz parte da família de Deus. E agora você anda como esta nova família, você anda em santidade diante de um Deus que não tolera o pecado. Olhe para a santidade de Deus, e isso servirá como um estímulo para que você caminhe dia após dia em santidade, buscando uma vida piedosa. Deus cravou os seus pecados em Cristo. Ele santificou você, Ele separou você, para que você tenha condições de andar em santidade. Viva em santidade na sua presença, na presença dEle que é o seu Salvador. Nunca permita que o seu coração tente achar que um pouquinho do mérito da salvação que você tem pertence a você e a quem você é. Tudo é por causa de Cristo, que fez isso porque é misericordioso, não tratando você do jeito que você merece, mas segundo os méritos dEle, as bênçãos dEle.
Você tem procurado conhecer esse Deus? Você tem procurado olhar para as Escrituras que revelam a respeito do quão santo, poderoso, bendito, misericordioso, justo, irado é esse Deus? Quanto mais você conhecer Deus, mais você terá consciência de você mesmo, e vai levar você a uma última atitude que você vê em Maria. Maria está aqui sendo grata e está louvando o seu Senhor, e esse cântico é um cântico inteiro de louvor a Deus. Ele está expresso no cântico, porque veja bem, ela sabe que é pecadora, ela sabe que necessita de um Salvador, ela sabe que o mérito de ser a mãe do Salvador não é dela, é do poderoso que fez grandes coisas. Logo ela se revela humilde, ela sabe que Deus é grandioso, e tudo isso leva Maria a ser grata e a cantar a Deus. E ela começa então o seu cântico dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aquilo que nós confessamos como fé expressa isso, certo? A pergunta do catecismo expressa exatamente isso. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Aqui está Maria: minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma glorifica ao Senhor, se alegrar nele para sempre. Aqui está Maria: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A verdadeira alegria é encontrada por aqueles que se renderam a Cristo e que vivem para a glória dele. Seja grato, aprenda a glorificar a Deus por tudo. Nós somos ordenados na Escritura isso. Nós somos ordenados na Escritura a dar graças a Deus por tudo que acontece na nossa vida. Não só pelos momentos bons, não só pelas bênçãos, mas até mesmo pelas aflições. Até mesmo quando as coisas estão bem complicadas para o nosso lado. Como reiteradamente eu tenho dito aqui, muitos servos do passado fizeram isso. Porque se somente Jesus tivesse feito isso, e ele fez, alguns diriam: tá vendo, mas era Jesus, né? Não dá para a gente se comparar a Jesus. Jesus é Deus, então ele conseguia, mas Abacuque conseguiu, Jó conseguiu, Paulo conseguiu, e tantos outros servos de Deus conseguiram, em meio de suas aflições, dar glória a Deus, dar graças a Deus, reconhecendo então a soberania daquele que conduz as suas vidas. Gratidão e louvor ao Senhor é a demonstração de que você entendeu tudo aquilo que nós vimos até agora, que você entendeu quem você é e quem é o seu Senhor, que você entendeu que não somos dignos de estar na presença do Senhor, mas que ainda assim, por causa de Cristo, aquele que é o mediador bendito, profeta, o sacerdote perfeito, ele nos recebe. Participamos da sua mesa hoje pela manhã, somos o seu povo e a sua família. Louvar a Deus em todas as circunstâncias demonstra que você tem plena consciência de que é Ele quem efetua tudo em você, tanto querer como realizar, conforme a sua boa vontade. Um coração grato, uma vida que louva a Deus, é a prova de que você entende que foi salvo pela graça, não por aquilo que você é ou pelo que você faz, que você entende que tudo aquilo que você efetua vem do Pai das luzes, em que não há variação e nem sombra de mudanças, e que você entende que somente Ele deve receber a glória e o louvor, não cabendo a nós usurpar
a glória de Deus. No Cântico de Maria, portanto, você vê algumas atitudes que devem ser atitudes de todos aqueles que um dia foram salvos por aquele que veio do ventre de Maria. Porque o poderoso fez grandes coisas na vida de Maria, dando a ela o privilégio de ser a mãe do Salvador. É que ela teve um Salvador e que você pode ter também. Portanto, como eu tenho demonstrado aqui, para que você viva dessa forma, olhe não para Maria, mas para o Deus de Maria. Não olhe para a mulher em si, mas para aquele que foi o fruto do seu ventre. Porque quando você olha para Cristo, você verdadeiramente tem convicção do seu pecado. Enquanto Jesus no seu ministério realizava prodígios, um dos seus discípulos disse: aparta-te de mim, eu sou pecador. Ao olhar para Jesus, nós temos plena convicção dos pecados. E assim nós percebemos o tamanho do problema do qual nós fomos libertos. Ao olhar para Cristo, você será humilde, porque é impossível não ser impactado pela humildade desse que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Em Cristo você tem um resgatador e um grande exemplo que Paulo usa para estimular os irmãos a terem no seu coração o mesmo sentimento de humildade que houve também em Cristo Jesus. Ao olhar para Cristo, você reconhecerá a grandeza do seu Senhor. Como eu disse, Jesus em seu ministério demonstrou o seu poder. Jesus demonstrou o seu poder sobre a natureza, sobre os homens, sobre as enfermidades, sobre os demônios. Ele vem demonstrando o tempo todo que está ali, encarnado, andando entre os homens, aquele que é grandioso e que é o Deus Todo-Poderoso. Contemple a Cristo. Contemple a Cristo e você será grato, louvando ao Senhor. Você terá, como cantamos nessa noite, de fato, 10.000 razões para louvar, até mais. Como um dos nossos hinos expressa e diz: conta as bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Quando você contempla Cristo, você vê a quantidade de motivos que você tem para louvar o seu Senhor. Você estará grato pela libertação do pecado. Você estará grato por não ter de temer ao encarar Deus na era vindoura. Você estará grato por saber que em cada circunstância da sua vida, seja nos verdes pastos, seja no vale da sombra da morte, como escreveu Davi, você conta com o bom pastor, que caminha com você, que conduz a sua vida, que o guarda em todas as circunstâncias. Em Cristo você tem razões para louvar a Deus. Que Deus o ajude dia a dia, capacitando você para que você tenha essas mesmas atitudes, para que essas marcas que são vistas em Maria sejam vistas na sua vida, porque foi para isso que Cristo morreu, para formar na sua igreja o seu próprio caráter, a fim de no último dia entregar cada um de nós santos na presença do Pai.